E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Nicolas. Seguindo aqui com o nosso projeto, né? Na última aula a gente estilizou o nosso sistema. Espero que vocês tenham feito da melhor maneira, da maneira de vocês aí, tá? Eu coloquei um estilo que eu achava legal para esse projeto, mas vocês podem utilizar o estilo que vocês quiserem. E no vídeo de hoje a gente vai aprender a criar o script para fazer a leitura do arquivo XML, tá bom? Então aqui com o nosso Visual Studio Code aberto, a gente vai criar um novo arquivo Python que vai ser nomeado de xml_files.py. E aqui a gente vai importar as bibliotecas que serão necessárias para a gente fazer essa leitura, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai importar é o PortOS e vamos importar o element tree, que será a biblioteca responsável por parsear o XML. Então import xml.e3.elementtree as it. Tá? É uma coisa muito importante quando vocês for criar o arquivo aqui XML files, não crie com o nome XML, porque senão ele vai dar conflito e você não vai conseguir utilizar as funções aqui, vai dar um erro, tá bom? E agora a gente vai criar uma classe chamada readXML. E vamos criar o método construtor da classe, def init, e vamos passar aqui um argumento para ela que vai ser o directory. E vamos também self.directory vai ser igual o nosso diretório, certo? Então aqui a gente vai passar um diretório para nossa classe, que vai ser o caminho onde vai estar o XML, e vamos criar o nosso primeiro método, que vai ser o que fará a leitura de todos os arquivos XML da pasta. Então, all files, então vai ser self.file, self na verdade, né? E esse método apenas terá um return, que vai ser uma lista com todos os arquivos XML. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar aqui um list comprehension e vamos utilizar o OS para fazer a varredura do diretório, tá? Então, eu vou colocar aqui e depois eu explico para vocês. Então, vai ser os.path e aí .join, né? Vamos pegar o que é o self.directory, que é o nosso list comprehension, e o arquivo. Então, isso aqui, na verdade, é a parte final dele, tá? Antes da gente fazer o loop. Então, aqui começa for aqui, né, que já eliminou o erro ali, em os.listir, que é para listar o diretório. Então, self.directory, aqui. E aí vamos colocar uma condição, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu percorri para cada arquivo no nosso diretório, né? O que ele vai fazer aqui? Ele vai juntar o diretório com o arquivo, o nome lá, o diretório e o arquivo. Que vai falar, o XML está no local tal 1, o XML2, só que uma condição, que seja XML. Então, para fazer isso, a gente vai colocar um if arqui.lower. Tá? Eu vou quebrar aqui para não ficar... Então, ponto .lower, porque o XML ele pode terminar, tá maiúsculo ou minúsculo, o final dele é a extensão, tá? Ponto ends with, que termina com, e aí a gente vai colocar aqui, ó, ponto XML. Fazendo apenas isso, a gente já tem aqui o nosso arquivo, a leitura do nosso arquivo. E aí criamos o método que faz a leitura de todos os arquivos da pasta, tá bom? Então agora a gente vai criar o método para fazer a leitura do XML, mas antes a gente vai criar alguns aqui, né? Um método que para formatar o CNPJ e um para checar se ele é none. Por quê? Porque quando a gente abre o arquivo XML, às vezes o campo ele não tem nada, ele é none, ele vai dar um erro no nosso código. Então eu preciso que quando for none ele seja vazio. Então aqui vamos colocar aqui a def check none. E a variável, eu vou colocar um PES aqui por enquanto, tá? E um outro que vai formatar o CNPJ, que é o format CNPJ, porque vai ser o CNPJ lá do emitente. Então, vamos criar um método para formatar uma função que formata o CNPJ já. Também. E aí, a gente vai pegar aqui e colocar um try, né?
quando ele chegar no try, e aí vai ser um CNPJ, que vai ser igual o nosso CNPJ aqui em cima, né? Então vamos colocar um F de string para ele formatar. Então, entre chaves, eu vou copiar para ficar não ficar tão longo o vídeo, tá? Eu vou colocar aqui e explico para vocês que é o slice da string, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei aqui o CNPJ, eu coloquei aqui, eu peguei da posição 0 à posição 2, um ponto. Da posição 2 até a posição 5, mais um ponto. Da posição 5 até a posição 8, a barra, que é a formatação do CNPJ. E aqui, da 12, o traço. E por final, o 12 é o 14, que tem 14 dígitos do CNPJ, ele vai retornar, caso ao contrário, vazio. Então, nossa função aqui está pronta, né? E agora a gente vai criar o nosso método para fazer a leitura do XML. Então, vamos colocar o nome dele aqui como NFEData, né? Que vai ser a leitura, ele vai passar o self e o XML. Que ele vai ler cada XML aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável chamada root, que vai ser, a gente vai parsear o XML, então it.parse, e vamos passar o nosso XML. .getRoot. Tá? Se vocês tiverem dúvida, é só olhar a documentação lá do Elementary, que também é bem completa, você vai conseguir tirar dúvida. Então, eu estou parseando o XML e fazendo a leitura dele aqui. E agora, a gente vai colocar aqui um NFE, uma variável, tá? E vamos pegar aqui o primeiro parâmetro onde ele começa a fazer lá a leitura do XML. Então, aqui a primeira tag, que é exatamente essa daqui, ó, do portal. Então, a tag principal, ó, é essa daqui. A partir daqui, todas elas estão embaixo, cada uma embaixo da outra. Eu vou mostrar para vocês como faz isso, tá? Então, voltando aqui para o nosso código, eu vou pegar aquele lá e vou copiar aqui, colocando um dicionário, né? Dentro do dicionário, que vai ser o NS, ele vai ser igual ao nosso NFE. E a partir daqui, a gente consegue já manipular para pegar os dados da NFE. Então, vamos colocar aqui, ó, dados NFE, dados da NFE. E aqui vamos colocar o NFE, que vai ser igual self. E agora a gente vai checar se ele está com número. Então, a gente não criou a função, vamos criá-la aqui primeiro, tá? Check none. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, if var igual none. Caso vocês querem pegar vários campos, essa função vai resolver esse problema. Retorno vazio, tá? Em branco. Else, eu vou colocar aqui um try, um método try, e vou colocar return var.text .replace por vírgula, tá? Por quê? Aqui, se a gente observar no XML, ele já está tudo com pontos, os valores, tá vendo? E eu queria que ele formatasse, já trazesse com vírgula certinho aqui para mim. Então, dessa maneira a gente já consegue formatar também. Às vezes a gente precisa fazer cálculo, então não precisa colocar isso daqui. Quando você precisar fazer cálculo direto no XML, não vai ser útil, mas eu quero que ele já apareça na tela bonitinho, já com esse formato, então eu vou colocar isso daqui. E aí, caso ao contrário, ele vai retornar o var.text. Tá? Então ele vai retornar o texto aqui bonitinho. Se ele tiver um ponto, ele vai substituir por vírgula e vai retornar o texto, senão ele vai retornar apenas o texto. Perfeito, agora a gente vai aplicar esse método aqui já no self.none, check none, na verdade. E aí eu vou colocar root.find. E aí que tá. Aqui, vou colocar uma vírgula aqui antes, vamos passar o NFE, tá? Que ele vai começar a partir daqui. Então, eu vou colocar a vírgula. E aqui, a gente vai passar os caminhos das tags, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês verem um. E aí, vamos fazer um juntos aqui para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então, eu vou colocar aqui um ponto, que vai partir do ponto, barra NS, e aí NFE,
barra ns, ns, dois pontos, inf nfe barra ns, ide barra ns, nf. O que eu estou fazendo aqui, né? Você fala, nossa, que loucura é essa? Então, aqui, como a gente passou aqui o NS na nossa chave, então eu estou parseando o XML aqui, ó, pegando cada uma das tags. Então, a primeira tag aqui, ó, NFE, que na verdade aqui com E minúsculo, né? E minúsculo, ele vai estar aqui, ó. Peguei o arquivo XML. O primeiro é o NFE. Depois do NFE é o INF-NFE. Depois é o IDE, que a tag IDE que eu quero pegar. E depois o número da nota. Veja só como é fácil, né? Então, é só a gente seguir os caminhos aqui e pegar o número da nota, parseando aqui o nosso NS-NFE, que é o principal. A gente vai seguir e vamos achar o elemento que a gente quer. Então, aqui a gente pegou o número da nota, que é seguindo esse daqui. E eu já vou colocar as outras variáveis aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se for alguma dúvida, coloca no comentário. Eu vou colocar aqui a série, que é a mesma coisa, tá? Então, eu estou passando aqui, ó, NS tal aqui, e peguei a série, parei na série. Então, aqui está na série. Que a gente tem que arrumar aqui, tá? NS, NFE, tá certo. Então, aqui, parei aqui na série, e aí basta a gente seguir, tá? Então, eu acho que ficou claro, né? Os passos aqui, quando você abrir o XML, você vai conseguir fazer a leitura. E aí eu vou seguir pegando os outros dados e vou mostrar para vocês. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu quero formatar a data aqui para ele vir bonitinho. Também vou colocar aqui que é um slice, que também já expliquei para vocês, tá? Ó, perceba que eu estou formatando aqui, ó, pegando a data, colocando as barras para ficar certinho, apenas uma formatação. E agora eu vou pegar aqui os dados do emitente, né? Então eu coloquei a data, vou pegar os dados do emitente, que também está lá no nosso XML da mesma maneira. Tá? É apenas isso. Acredito que com isso daqui você já consegue pegar todos os dados que você quiser do XML. Então aqui eu estou pegando a chave. Esse é um pouquinho diferente. Deixa eu abrir para vocês verem aqui. Olha, a chave ela está aqui no principal, só que ela está lá no info protocolo. Então eu já vim aqui, ó, tá aqui, ó, no info protocolo, a chave de acesso está aqui. Então se você observar o código nosso aqui, ó, da chave de acesso, ó, NFEPROT, InfoProt, chave NFE. É só seguir aqui, ó, colocar o NS e colocar as chaves. Acho que ficou entendido. Então eu já vou copiar os outros, né? Já copiei aqui. E aí eu vou pegar o CNPJ do emitente que a gente pegou aqui e vou formatar ele. Então self.format, que é a função que a gente criou. Então você já aprendeu a criar uma função para formatar o CNPJ também. CNPJ emitente. Então já vai trazer ele formatado lá com barra ponto para ele ficar bonitinho. E agora a gente vai pegar os outros campos. Então aqui também eu vou pegar o valor da NFE, que é de acordo com a tag, tá? Então eu só vou copiar aqui também. O vídeo não ficar muito longo. Então o valor da NFE. E agora aqui a gente vai criar uma variável chamada data da importação. Data importação, que vai ser igual date.today, que é o dia de hoje que a gente está importando. A gente não importou aqui o date, então é só vir aqui em cima, from date time import date. Ele já vai sumir o nosso errinho aqui. Então ele já vai trazer a data de importação que a gente está fazendo aqui, né? E também vamos fazer essa formatação dessa data para que ela fique. Data da importação vai ser igual data importação .strftime e vamos colocar aqui que será % de dia barra % mês barra % ano, tá? Então a gente vai formatar desse jeito, dia, mês e ano, que a data fica dessa maneira, data de importação. E vamos colocar uma data de saída aqui. A data de saída vai ser igual vazio, né? Porque a gente não deu. Saída, usuário,
que vai ser em branco, que a gente vai pegar na nossa interface, e vamos colocar aqui um item da nota, tá? Então, a variável item da nota, item nota vai ser igual a 1. E aí vamos criar aqui uma lista de notas que eu vou explicar para vocês por que a gente está fazendo isso. Quando vocês forem ler um XML, vocês vão perceber que alguns XML, alguns arquivos XML, eles podem ter vários itens, né? Deixa eu ver se é o caso desse daqui, ó, tá vendo? Item 1. Deixa eu ver se tem mais de um item. Esse, no caso, tem apenas um item, tá? Então, pode ter mais de um item e a gente quer pegar todos os itens. Como que a gente faz para pegar todos os itens do XML? A gente vai usar aqui um for loop. Só que a gente precisa identificar quantos itens tem. Então, vamos colocar for item in root.findAll para encontrar tudo. E vamos passar aqui o caminho do item, tá? Então, a gente viu lá que ele está lá em DT, a mesma coisa, tá? Então, eu vou copiar aqui o caminho para ficar um pouco mais fácil. NFE, InfNFE e DET, tá? Aqui é onde está o item da nota, né? Se a gente vir aqui, ó, o item, aqui, ó, det, que é o número do item. Então, aqui a gente vai conseguir pegar os dados dos itens. Opa, desci de novo aqui. Tá, então feito esse for loop, agora a gente vai pegar aqui os dados dos itens da mesma maneira. Então, eu vou apenas copiar aqui, colar. Aqui é os dados dos itens, então a gente vai pegar o código, né, que vai estar na cProduto, a mesma coisa do de cima. Então, a gente vai pegar isso daqui e depois a gente vai pegar esses dados aqui, vamos armazenar todos eles numa lista. Dessa maneira também aqui que vocês pausem o vídeo e copiem apenas uma lista com esses dados aqui. Então, a gente pegou todos os dados que a gente leu do XML, armazenamos nessa lista dados, tá? Que aqui o usuário até a saída, todos eles estão aqui. E aí, a gente criou aqui uma variável notas, né? Que vai receber esses dados. Então, a gente vai pegar aqui, ó, notas.append, uma lista dados. Então, vamos colocar aqui, estou pegando toda essa lista e armazenando com todos os itens. Então, imagine que ela tem 10 itens, ele vai percorrer e vai salvar todos esses 10 itens numa lista para mim. E após fazer isso, a gente precisa pegar o nosso item da nota, né, que é o item lá, e vamos colocar igual mais igual a 1. Tá? Para ele adicionar mais um. Então, ele vai ser o item 2, o item 3, se tiver mais de um, ele vai somar lá e vai trazer. E aí, depois no final, ele vai retornar para mim aqui, ó, depois do for loop, e vai retornar as nossas notas. Então, cada nota, ele vai ler a primeira nota, vai ver se tem itens, vai pegar todos os itens, vai armazenar nessa lista, e ele vai adicionar nessa lista notas e vai retornar aqui para mim todos os valores do XML. Então, fazendo isso, a gente já tem o código aqui do XML, né, funcionando, né? Deve funcionar, e a gente já tem um script para fazer a leitura do XML, vocês façam aí no de vocês. Se ficar alguma dúvida, você pode colocar no comentário, dessa maneira a gente consegue fazer. Tem outras maneiras também de ler o XML, mas essa aqui que eu achei melhor para ensinar para vocês, tá bom? E agora vamos executar. Para executar, a gente vai passar aqui, colocar o nosso if homem, vamos executar aqui direto, tá? Então, para fazer isso, a gente vai criar aqui uma variável XML, vai ser igual read XML, e aí vamos passar o caminho onde está salvo o nosso XML. E aí eu vou copiar o caminho aqui onde eu tenho salvo, tá? Vocês colocam o caminho aí de vocês só para testar, que esse caminho vai vir da interface, então esse aqui é o caminho onde eu tenho salvo meus arquivos XML. Vou colocar aqui uma variável chamada all, para ele ler o XML, que é a gente lá, all files, né? Então ele pegou o nosso XML, vai ler todos os XMLs desse caminho, e agora a gente vai fazer aqui um for loop for in all, né? Result vai ser igual xml.nfdata, né, que é a nossa variável para ler, e vai ler o i, que é cada arquivo XML do nosso diretório, tá?
Por fim, a gente vai imprimir aqui o nosso result e vamos testar para ver se deu certo. Então, se eu imprimir aqui na tela é porque funcionou. Vamos testar. Olha, perceba que ele leu aqui o XML, ó, ele imprimiu a lista com todos os arquivos XML aqui, ó. Tá um pouquinho bagunçado, mas é exatamente aquilo que a gente queria. E agora a gente pode, no próximo vídeo, ficou muito longo já esse vídeo, executar isso a partir da interface e já gravar isso no banco de dados. Então, no próximo vídeo, a gente já vai executar o código a partir da interface e salvar todos os arquivos XML no banco de dados e depois alimentar as tabelas, tá bom? Obrigado por quem assistiu até o final. Se for com alguma dúvida sobre esse vídeo, deixe nos comentários que possivelmente eu irei responder, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.